Missionários da Luz, capítulo 13, sexta parte. Continuando a explicação de Alexandre, né? Ele diz: e o espírito que volta à esfera de carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo, ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. A essa altura, Alexandre interrompeu, talvez ponderando o tempo gasto em nossa conversa, e como quem sentia necessidade de terminar a conversa, observou: todo plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão, e toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Logo após o orientador amigo me convidou a nos aproximarmos do casal. Alexandre lembrou que a hora ia adiantada e devíamos entregar aos cônjuges felizes o sagrado depósito. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram que ele fizesse a prece daquele ato de confiança e observei que se fez profundo silêncio entre todos. O instrutor ia iniciar a oração quando Raquel se aproximou e pediu humilde: boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filhinho de joelhos. Alexandre concordou sorrindo e se mantendo entre ela ajoelhada e Adelino, que se conservava de pé como nós, extremamente comovido, começou a orar, estendendo as mãos generosas para o alto. Pai de amor e sabedoria, digna-te abençoar os filhos de tua casa terrestre, que vão partilhar contigo, nesse momento, a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a tua bênção neste ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta no passado, acompanhando o amigo que retorna ao testemunho de humildade e compreensão de tua lei. Ó Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário. Permite que possamos manter sempre viva a tua esperança. Ajuda-nos ainda e sempre, para que possamos vencer todo o mal. Concede aos que recebem agora o novo ministério de orientação do lar, com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada, que dissipa todas as sombras. Fortalece, Senhor, a sua noção de responsabilidade e abre para eles a porta da tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria de teu amor desvelado. Restaura suas energias para que recebam felizes a missão da renúncia até o fim. Santifica seus prazeres para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia. Este, Senhor, é um ato de confiança de tua bondade infinita que desejamos honrar para sempre. Abençoa o nosso trabalho amoroso e, sobretudo, Pai, suplicamos tua graça para que a nossa irmã que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade, unge teu coração com a tua magnanimidade paternal, intensifica seu bom ânimo, dilata sua fé no futuro sem fim. Seja para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperanças mais puras. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo
e que caiba a nós, humildes servos do teu reino, a alegria incessante de te reverenciar e te obedecer para sempre. Alexandre se calou, e eu observei que todo o aposento se enchia de novas luzes. Reconheci que todos nós, entidades espirituais que ali nos reuníamos, partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel em pranto de emoção sublime. Mas o fenômeno radioso não se limitou a isso. Tão logo meu orientador se calou, alguma coisa parecia responder à sua súplica. Leve rumor, que apenas encontrava eco em nossos ouvidos, se fazia sentir acima de nossas cabeças. Me ergui surpreso e pude ver que uma coroa brilhante de infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas que miraculoso ourives tornou resplandecentes. Seu brilho feria nosso olhar e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a fonte de Raquel. Apesar da comoção do momento, notei que o meu instrutor fez um gesto à depositária de Segismundo para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternais. Raquel, dando-me a impressão de que não via a luminosa auréola, ergueu os olhos rasos de lágrimas e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Alexandre lhe estendeu a mão, ajudando-a a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando sua fronte orvalhada de luz. Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que vi apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo se ligou a ela como a flor se une à haste. Então, compreendi que desde aquele momento era alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Alexandre recomendou aos amigos presentes, com exceção dos construtores, de Herculano e de mim, que se afastassem da câmara, conduzindo Adelino, confortado e feliz, à pequena excursão pelo exterior, e guiando Raquel com infinito cuidado ao corpo físico, disse-nos: agora, auxiliemos nosso amigo no primeiro contato com a matéria mais densa. Raquel acordou, experimentando no coração estranha alegria. Abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido, como o navegante feliz ao se sentir em porto de tranquilidade e segurança. Havia atravessado o espesso véu das vibrações que separa o plano espiritual da esfera física e não conservava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade dos momentos antes. Mas sua alegria era grande. Agora, suas esperanças transbordavam e uma confiança imensa no futuro acalentava seu coração. Seria mãe pela segunda vez? Pensava contente. Essa ideia, que não despontava no seu cérebro por acaso, balsamizava sua alma com deliciosa alegria. Estava pronta para o serviço divino da maternidade. Confiaria no Senhor como escrava de sua bondade infinita. A esposa de Adelino não via que Alexandre e os construtores espirituais rodeavam sua mente de sublime luz, banhando suas ideias com a água viva do amor espiritual. Observando que a forma de Segismundo se ligou a ela por divino processo de união magnética, recebi
a determinação de meu orientador para seguir de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria, indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz. Alexandre me preveniu quanto à grandeza do quadro sob nossa orientação, acentuando respeitosamente: temos aqui o altar sublime da maternidade humana. Perante o seu augusto santuário, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências, devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Me inclinei para a organização feminina de nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Auxiliado pela ajuda magnética do mentor amoroso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para a prova eliminatória em corrida de aproximadamente 3 milímetros por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para frente em impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo entendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a se desembaraçar dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, que em face do microscópico projétil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula como pequenina embarcação torpedeada e enrijeceu-se de modo singular, fechando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a se recolher a profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a mão, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória.
Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz, impregnando de vida, e observei que essa vida latente começou a se movimentar. Havia decorrido precisamente um quarto de hora, a contar do instante em que o elemento ativo ganhou o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre se aproximou de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Sentindo a admiração com que eu seguia agora o processo da divisão celular, em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou: o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como ímã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Estava boquiaberto diante do que me foi dado observar, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, o instrutor acrescentou bondosamente: André, não se esqueça de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser diferente da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, contido no molde perispirítico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática de nossa evolução, e assim por diante, todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro do qual nos encontramos agora, na condição de humanidade. A hora ia muito avançada. Sentindo que Alexandre não se demoraria, me aproximei mais uma vez do quadro de formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evoluindo para a vesícula geminal. O orientador amigo me convidou à retirada e falou: meu trabalho está findo. Entretanto, André, considerando suas necessidades de novos valores, poderei solicitar aos construtores o consentimento de sua cooperação fraterna nos serviços protetores, sempre que você conte com a oportunidade de vir até aqui. Efetivamente, eu não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sob novo prisma era fascinante e maravilhoso. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, o amável mentor combinava providências relativas à minha ajuda e aprendizados simultâneos, ouvindo os companheiros.
Daí a momentos, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino para colaborar nos trabalhos de proteção. E aí ele termina esse capítulo, né? Eu gostaria de sugerir para vocês assistirem um filminho no YouTube que chama A Reencarnação de Segismundo. Assistam com carinho, tá? Beijos, fiquem com Deus, amo vocês.